cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Queridos irmãos, louvamos a Deus por tudo que já temos recebido da parte dele nessa noite. Se você concorda comigo, diga aleluia. Esta noite tem sido uma bênção, o Senhor já tem falado aos nossos corações, através da palavra introdutória que já ouvimos, através dos louvores, nós podemos adorar ao Senhor Espírito em verdade. E nesse momento, nós vamos nos debruçar sobre uma passagem bíblica que se encontra no livro de Joel, no capítulo 2. Eu gostaria de ler com você, a partir do verso de número 12, até o verso de número 32. Eu costumo fazer a leitura de forma alternada, intercalada, responsiva, mas desta feita eu vou ler o texto todo. Eu gostaria que você acompanhasse com a Bíblia que você tem em mãos, e se você não porta algum exemplar das Escrituras, que você possa acompanhar através da projeção do texto nas telas da igreja. Se você encontrou o texto bíblico anunciado, se manifeste com um forte glória a Jesus. Joel, capítulo 2, do verso 12 até o verso de número 32, ou seja, até o último versículo deste capítulo. Diz a palavra de Deus: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o alpendre e o altar e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua fosse. Vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos do Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis fartamente, ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Você pode dizer amém por isso? Podeis assentar adorando o nome do Senhor.
Queridos irmãos e amigos, o livro do profeta Joel é uma obra que não tem um indicativo claro quanto a que época ela foi escrita. Quando a gente lê Isaías, Isaías nos situa historicamente quanto ao tempo de sua profecia. Quando nós lemos Jeremias, a mesma coisa acontece. Quando nós lemos Oséias, a mesma coisa acontece. Quando nós lemos Amós, a mesma coisa acontece. Mas Joel, ele não diz quem era o rei da época, ele não nos dá muitos detalhes sobre o contexto em que ele proferiu a sua profecia, mas há alguns indicativos neste livro quanto à época em que ele proferiu essa profecia. Não há indicativos diretos, mas há o que poderíamos chamar de indicações indiretas. Nós podemos também mencionar a própria tradição judaica, corroborando essas evidências que nós vamos mostrar rapidamente aqui introdutoriamente, que afirma que essa obra ela foi escrita no 9º século antes de Cristo. Joel teria vivido no 9º século antes de Cristo, no reino de Judá. E tudo leva a crer que isso é verdade. Primeiro, ele fala aqui da casa do Senhor, dos sacerdotes, então havia templo, isso foi antes da destruição do templo, né? E ele era de Judá, porque ele fala aqui do templo, da casa do Senhor, dos sacerdotes, de algo que estava cometendo ali a região de Judá. Não só Judá, com certeza Israel ali também ao redor, aqueles povos ali vizinhos, mas especialmente Judá era o campo de atuação do profeta. Nós vemos também ele se dirigindo à liderança como sendo dos sacerdotes. E qual foi a época antes de Cristo, antes da destruição do templo, porque depois da reconstrução do templo, quando houve o segundo templo, nós tivemos o período de sacerdotes reinando, mas qual foi o período antes da destruição do primeiro templo em que nós tivemos sacerdotes reinando em Judá? Isso foi na época de Jeoiada, o sumo sacerdote, que reinou até que Joás, seu sobrinho, com 7 anos de idade, foi coroado rei sobre Judá. Então a tradição judaica coloca nessa época, inclusive na ordem do livro, dentro do cânone hebraico, lá na Bíblia hebraica mesmo, do judeu, o livro de Joel é colocado numa ordem ali cronológica que demonstra que ele é dessa época. A tradição judaica diz que ele é dessa época, e nós temos esses indicativos aqui também. Além do que, ele não fala aqui de Assíria, não fala aqui de Babilônia, não fala de Pérsia. Então, a gente está falando aqui, com certeza, de alguém que foi um período anterior a tudo isso. E, mais especificamente, nós temos, então, ele situado no 9º século. E qual o contexto da sua profecia? Houve uma grande praga de gafanhotos. Uma praga sem paralelo na história, a não ser aquela praga que houve lá no Egito, ou aquelas pragas que aconteceram lá no Egito, que foram pragas tremendas, mas de gafanhotos especificamente, essa aqui foi uma praga sem paralelos. E estava devastando aquela região. O que a gente percebe também, pela descrição que ele nos dá do cenário no capítulo 1 do livro de sua profecia, é que havia concomitante a essa praga uma grande seca. Isso estava causando uma crise sem precedentes no meio daquele povo. Ele descreve esses gafanhotos como uma grande nação que é levantada. E levantada, a gente vai saber, ainda no capítulo 1, por Deus. A interpretação que Joel tem
pela inspiração do Espírito Santo, pela revelação divina, é que aquela praga de gafanhotos foi permitida por Deus e foi enviada por Deus como um instrumento de despertamento de juízo, um instrumento para despertar o seu povo. Deus permitiu aquela praga para isso. E vemos aqui alguns versículos que mostram como é que estava a situação. Um ponto positivo dessa crise, o verso 5, despertai ébrios e chorai, gemei todos os que bebeis vinho por causa do moço, porque tirado é da vossa boca. Estou lendo o verso 5 do capítulo 1. Como as videiras haviam sido peladas pela praga de gafanhotos, então não tinha vinho. E os ébrios não podiam mais se embriagar. E estavam chorando, gemendo, diz o texto, por causa da falta de vinho. Pelo menos teve esse lado positivo lá, que eles não puderam se embriagar. Mas veja, não havia vinho. Mas não havia só essa ausência de vinho. Trigo faltando, azeite faltando por causa das oliveiras destruídas também. Figueira, romeira, macieira, palmeira, tudo secou, a gente vê no verso número 12. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Estou lendo o verso 11. Inclusive, até a obra do Senhor estava sofrendo. Porque quando uma crise atinge a nação, ela tem reflexos também no meio do povo de Deus que está no meio daquela nação em crise. Por exemplo, diz o verso número 9, foi cortada a oferta de manjar e a libação na casa do Senhor, porque faltando esses elementos, a produção do campo não tinha mais oferta de manjar. E, aliás, não tinha também o alimento para os sacerdotes. Eles estavam sofrendo também com isso. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos, diz o verso 9. O verso 15 vai enfatizar. Cingei-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de panos de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Foram cortadas porque o campo não estava produzindo mais nada. Era uma crise sem precedentes. Diz ainda o texto, geme o gado, verso 18. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, verso número 17. A alegria e o regozijo se foram. O mantimento foi cortado diante dos olhos. E agora eles estavam clamando desesperados. E aí vem o capítulo número 2, quando Deus usa o profeta Joel para dizer o que é que eles deveriam fazer para que essa situação mudasse. E ele diz, tocai a buzina em Sião, verso 1 do capítulo 2, clamar em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto, dia de trevas, de tristeza. E aí, no verso de número 12 que nós lemos, ele diz, a solução é voltar-se para Deus, convertei-vos a mim. Essa mensagem é direcionada para pessoas que já eram crentes. Às vezes a gente tem a ideia de que a palavra conversão ela só se aplica para aquelas pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, das suas vidas, então ali houve uma conversão e depois não existe mais conversão. Não, o termo conversão na Bíblia vai aparecer todas as vezes em que é necessário a pessoa mudar de rota. Às vezes a pessoa é um crente, serve de Deus, mas tomou um caminho errado. Aí Deus diz, converta-se. Está querendo dizer não que ele não é mais um crente, mas que ele tomou um caminho errado, mas que ele tem que tomar o caminho certo agora. Se lembra de Pedro, por exemplo? Pedro era um crente, salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, porque a obra de Cristo ela alcança também o antes, não só o depois. Né? Os crentes do Antigo Testamento são salvos pela obra de Cristo também. Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Davi, todos eles são salvos pelo sacrifício de Cristo, que era representado ali por aquele sacrifício de animais. Mas, enfim, Pedro estava entre aqueles que foram enviados de 2 em 2. Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 10. Jesus enviou os apóstolos, depois enviou
70 de 2 em 2, eles voltaram felizes porque expulsaram demônios em nome de Jesus, exorcizaram demônios, curaram enfermos. E aí Jesus diz, alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Pedro era um crente. Mas aí Jesus, quando vai alertar Pedro, na noite da última ceia, que ele iria negá-lo, aí Jesus diz, quando tu te converteres... Ele não era crente? Está querendo dizer, quando você se converter desse erro que você vai cometer, desse caminho errado que você vai tomar. Então, quando Deus diz aqui, convertei-vos, não é porque a nação não era de crente. Ali era o povo de Deus. Claro, eventualmente ali poderia ter pessoas que não tinham tomado uma decisão para Deus, de fato eram só nominais, mas estamos falando aqui de sacerdotes, inclusive, estamos falando do povo em geral. Então, a mensagem dirigida aos crentes, aos fiéis do povo de Deus naquela época, de forma geral. Então, convertei-vos quer dizer isso. E de vez em quando Deus chama a gente para a gente se converter de caminhos errados que a gente toma. E que a gente deve, então, tomar o caminho certo. Abandonar o caminho errado e seguir agora pelo caminho certo. Amém? Que é o caminho da bênção de Deus para as nossas vidas. E para nos alertar do caminho errado, Deus utiliza vários instrumentos. Aqui Deus usou essa praga, gafanhotos, mas Deus utiliza vários meios. Inclusive, aqui no capítulo 2, ele descreve algo que vai chamar de o dia do Senhor. Um dia terrível, e fala de um grande exército que vai se levantar, e de um juízo tremendo que vem. E detalhe, é a primeira vez que vai surgir a expressão dia do Senhor para se referir àquele grande dia do juízo de Deus que virá. Ou seja, Joel aqui está inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que essa grande praga que estava vindo era também um prenúncio, era também algo que indicava um juízo maior que viria num tempo muito mais para frente. Um juízo que ainda não veio, que é o dia do juízo de Deus que ainda virá sobre o mundo. Então ele está dizendo que essa praga que o povo estava vivendo ali tipificava algo maior que viria. E ele usa essa expressão dia do Senhor. E essa expressão vai ser usada depois pelos outros profetas, mas ela começa em Joel. E Joel é um profeta que vai ser imitado. Amós vem no século seguinte. Joel é século 9. Amós é século 8 a.C. Joel é de Judá. Amós é do reino do norte. Mas ele conhece a profecia. Nós podemos ver isso, por exemplo, Joel 3:18 aparece em Amós 9:13, por exemplo. Ele diz no verso 18, capítulo 3, e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite. E lá no capítulo 9 de Amós, verso 13, é dito, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que segue, o que pisa as uvas, o que lança semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Ele repete essa expressão. Nós vemos também a expressão do verso 16 do capítulo 3, e o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém, aparecendo no verso 2 do capítulo 1 de Amós. E disse, o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. A expressão dia do Senhor aparece primeiro em Joel e depois outros profetas, usados por Deus, vão usar essa expressão. E esse conceito para se referir a esse juízo que ainda virá. Então nós temos aqui em Joel uma profecia que diz respeito àquele contexto, àquela conjuntura específica, mas que aponta também para algo muito maior, que vai acontecer depois. Para algo que ia acontecer muito tempo depois, inclusive, e que para nós já aconteceu. E para coisas que vão acontecer ainda mais à frente e ainda não aconteceram. Mas, enfim, o contexto é de crise, essa situação, e então Deus usa ele para dizer que a solução é convertei-vos a mim
de todo o vosso coração. Ou seja, tem que ser algo não superficial, mas algo que venha realmente do coração. Isso é enfatizado no verso 13. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ou seja, tem que ser uma conversão de fato. Não é um jeitinho, mas vou abandonar esse caminho e vou seguir por esse caminho que o Senhor quer que eu siga. E pronto. É quebrar a ponte que liga você àquele caminho errado e você seguir só agora pela trajetória que Deus indica para você. Amém? É isso. É como Eliseu, que quando foi chamado para ser profeta, e ele viu que não ia trabalhar mais com bois, ele pegou todo aquele material que ele usava no seu trabalho com bois e com campo e queimou para seguir Elias. E é preciso queimar algumas coisas para que a gente siga o caminho que Deus quer que a gente siga, amém? Sem levar entulho com a gente, mas só levar em nossa bagagem aquilo que Deus quer que a gente leve, amém? E detalhe, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns. Ou seja, tem que ter uma fome de Deus maior do que minha fome de pão. Tem que ter uma fome de Deus maior do que a fome por qualquer outra coisa. Eles tinham que, durante o tempo, cortar tudo. Todo tipo de entretenimento, todo tipo de alimento, inclusive, para se voltar exclusivamente para isso. E era o povo todo o povo. Veja que a descrição que ele dá é do povo inteiro. Começava pelos líderes, os anciãos, os sacerdotes, os ministros do Senhor, mas ele diz, é o povo todo. Verso 16, congregai o povo, santificai a congregação. É uma expressão que se refere ao povo como um todo. Ajuntai os anciãos, mas não só os anciãos, congregai os filhinhos, ou seja, os jovens também, e os que mamam. Até as crianças de peito tinha que ir para esse momento. Todo mundo. Amém? Todo mundo tem que participar. Na sua casa, na sua vida, onde você está, todo mundo tem que participar disso. Todos que estão ligados a você, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Ou seja, gente que havia se casado havia pouco tempo, estava em lua de mel. Corta a lua de mel. Tem que todo mundo estar aqui junto. Tem que todo mundo estar focado nisso. Corta a comida, corta o entretenimento, corta qualquer outra coisa. Corta tudo e volte-se para Ele. E chore. E isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração. E detalhe, tudo isso para quê? Para que o juízo cesse. Para que essa intervenção de Deus que está machucando pare. O verso 12 começa dizendo assim, ainda assim, agora mesmo. Ele vai descrever no capítulo 2, um exército que está se levantando e vai destruir tudo. Ele está dizendo, vai entrar pelas casas, vai entrar pelas ruas, vai subir pelos muros, vai destruir tudo. Tudo. Está vindo, está no encalço, está às portas, mas aí no verso 12 ele diz, ainda assim, agora mesmo, ou seja, se agora, com tudo isso às portas, nós pararmos e nos voltarmos para Deus, Deus vai fazer esse juízo parar na porta e dar meia volta, vou ver e ir embora. Mas é agora, ainda assim, agora mesmo, nessa hora, converta-se, ou seja, volte para o caminho que Deus quer, volte-se para Deus. E aí o que vai acontecer? Deus vai cessar o mal e Deus vai restaurar tudo em sua plenitude. E é interessante o que diz o verso 13.
Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande beneficência, e se arrepende do mal. Geralmente as pessoas param porque têm medo de Deus. Mas ele está dizendo assim, volte para Deus, porque Ele é bom, por outro motivo. Não por causa do juízo simplesmente que está vindo, mas porque Ele é bom. Ou seja, tem que haver uma consciência do erro, é óbvio, né? Mas o motivo pelo qual você vai se voltar para Deus não é por medo do juízo, simplesmente, mas porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Diz o texto, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande beneficência, e se arrepende do mal. Ou seja, Ele está vindo com a sua intervenção de juízo, mas quando o coração se volta para Ele, Ele interrompe. Ele para no meio do caminho. O que é que diz Abacuque capítulo 3, verso número 12? 2. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus é aquele que no meio do julgamento, no meio do juízo, quando a pessoa se volta para Ele, Ele no meio da ira, alabassuri bicandalabashura manás, Ele lembra-se da misericórdia. Agora, claro, tem que ser algo que venha do coração. Porque não adianta ser teatro, porque Ele não conhece só você por fora. Ele conhece você pelo avesso. Ele te conhece por dentro. Ele conhece cada fibra da sua alma. Ele conhece você melhor do que você mesmo e você mesma se conhece. Então não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, não dá para tergiversar com Deus, não dá para enganar Deus. Amém? Mas se no meio do juízo Ele encontra um coração compungido, contrito, um coração contrito, não desprezarás, ó Deus, não rejeitarás, ó Deus. Salmo número 51. Então, no meio do juízo, o juízo está vindo, o juízo está chegando, o juízo está machucando. No meio da ira, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é tardio em irar-se, porque Ele se arrepende do mal. Ele lembra da misericórdia. Aleluia. E aí, o resultado? O resultado é, a partir do verso número 18, o Senhor terá zelo de sua terra e se compadecerá do seu povo. O Senhor dirá ao seu povo, eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte, aquele exército que estava vindo, farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão. Verso número 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Amém? O Senhor fará grandes coisas. Veja, aquilo que estava caminhando para ser uma tragédia, pode se reverter em grandes coisas que o Senhor vai fazer na sua vida, amém? Eu não sei do que se trata, mas eu estava lendo essa palavra hoje à tarde, final da tarde, e ela encheu meu coração e Deus tocou no meu coração para pregar nessa noite sobre isso. Verso número 22, não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos do Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, até porém a serôdia no primeiro mês, as primeiras chuvas, as segundas chuvas, a colheita vai acontecer, vai ser abundante. Se vem a primeira chuva, mas não vem a última, a colheita pode não ser lá essas coisas, mas se vem a primeira e se vem a última e vem a abundância, então a colheita será em abundância, aleluia. E ele diz, alegrai-vos, regozijai-vos, a tristeza vai se converter em alegria, em grande alegria, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e do óleo,
e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos, tudo aquilo que foi consumido pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão, pela oruga. Eu não sei o que é que está consumindo, o que é que está destruindo, o que é que está matando, o que é que está sugando, mas uma coisa eu sei, Deus vai restituir, Deus vai trazer de volta aquilo que se perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. Se você crê nisso, dê um brado de glória a Deus, aleluia, nessa noite. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco. Preste atenção. Maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. Aquilo que podia se tornar o pior possível, Deus reverte no melhor possível. Amém? Deus não transforma limão em limonada. Isso a gente é que faz, né? A gente pega as coisas ruins da vida e faz do limão limonada. Deus é aquele que transforma água em vinho. A água não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. O vinho tem cor, tem cheiro e tem sabor. Ele transforma a água em vinho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí vem o verso número 28. Eu já estou chegando na conclusão aqui. E há de ser que depois do quê? Depois dessa conversão, desse jejum, e se voltasse para Deus, aí Deus não vai só abençoar materialmente. Isso aqui falou até agora de bênçãos materiais. Mas ele diz, e derramarei, não vai ser conta-gotas não, e derramarei do meu espírito. E aqui ele já está se referindo, inclusive, a algo que vai acontecer mais à frente, de forma plena, começando a partir ali do dia de Pentecostes, de Atos, capítulo número 2. E há de ser que depois de tudo isso, ou seja, para haver esse derramamento, tem que primeiro passar por tudo isso. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Geralmente, os jovens sonham. E só mais à frente, quando tem uma certa idade, é que eles conseguem ver uma grande parte das coisas que eles sonharam quando jovens. Outras coisas ainda quando jovens eles vêm se concretizar. Mas aqui temos velhos que sonham, os jovens que têm visões. O ancião, quando já não está mais sonhando com nada, mas vai ficar cheio dos sonhos de Deus. E os jovens vão ver. Claro que aqui está falando de visões espiritualmente, sonhos espiritualmente, revelações, mas também tem essa aplicação. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E aí fala de prodígios que acontecerão. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui tem muita coisa que vai acontecer ainda depois, né? Essa coisa do sol se converter em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, isso ainda vai acontecer, né? O dia do Senhor, o dia do juízo virá. E o capítulo 3 ele vai falar sobre esse dia do juízo. É uma mensagem escatológica. Mas, o que interessa para você hoje, para mim e para você hoje, é essa aplicação desse capítulo 2 para nossas vidas. Se você percebe que tem algum caminho que você está tomando errado e que você está sofrendo já algumas consequências disso, ou talvez as consequências ainda não vieram, estão batendo na porta, o Senhor está alertando e dizer, meia volta vou ver, volte-se para mim, busque a mim, e eu vou reverter esse mal em grande bem. Amém? Volte-se para o Senhor. Converta-se. De vez em quando a gente tem que se converter. Não é só quando você aceitou Jesus. Converta-se desse caminho. Converta-se dessa escolha. Converta-se dessa decisão errada. Não sei o que é. Não sei. Eu não sou adivinho. Eu estou falando que Deus falou no meu coração. Essa palavra falou comigo também. Eu creio que também, além de ter queimado meu coração,
está queimando também o seu coração, está falando ao seu coração. Deus está falando com você. Volte-se. Volte-se para Ele. Volte-se para Ele. Busque Ele. Abandone o caminho ou a escolha ou a decisão errada que você fez e tome o caminho, a decisão que Deus está apontando para você. E você vai ver a bênção gloriosa, maravilhosa, farta e abundante do Senhor sobre a tua vida. E mais, o Espírito do Senhor sendo derramado sobre a tua vida, confirmando essa decisão, essa escolha, esse caminho. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que Deus continua abençoando a tua vida mais e mais. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que tem nos acompanhado, as mensagens dessa igreja, Assembleia de Deus no Recreio, através dos nossos canais de comunicação. Eu tenho certeza que tem sido bênção para a sua vida e continuará sendo. E você que ainda não teve oportunidade de estar presente conosco, que você tenha essa disponibilidade de um dia vir à nossa igreja para poder acompanhar e sentir o calor dessa igreja de perto. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família, de maneira que essa mensagem que tem sido pregada seja uma mensagem de edificação para a sua família, de edificação para a sua casa, enfim, de edificação para todas as esferas da sua vida. Assim, nós aguardamos e ansiamos pela sua presença em nosso meio. E espero que você também seja um divulgador desta igreja nos nossos canais de comunicação. Deus te abençoe, em nome de Jesus.